Lembram-se do divórcio complicado entre Cher e Sonny Bono? Os fãs ficaram surpresos quando Cher acabou ficando com apenas 5% da fortuna do casal, e todos estavam ansiosos para saber o que realmente aconteceu. Mas Cher manteve o silêncio, até agora. Mas às vezes, você sabe que não está preparado, ou alguém fala sobre os velhos tempos, e você fica pensando em como processar isso, sabe? Mas com o passar do tempo, fica cada vez mais fácil. Depois de anos nos deixando na dúvida, ela finalmente está contando a verdade sobre seu relacionamento com Sonny, e é tão fascinante quanto esperávamos. Revelação de Cher sobre seu casamento com Sonny. Se você ouvia música pop nos anos 60 e 70, então reconheceria Cher e Sonny Bono como nomes lendários. Suas músicas de sucesso e programas de TV populares os tornaram famosos, mas nos bastidores, a história deles era muito mais complicada. Recentemente, Cher decidiu revelar o que realmente aconteceu em seu casamento com Sonny, descrevendo-o como um marido terrível, que se aproveitou de sua juventude e confiança. Durante décadas, os fãs de Cher viram apenas a química, os sorrisos e a música que os tornaram um dos casais icônicos de Hollywood. Mas o relato de Cher revela um lado muito mais sombrio do relacionamento deles, marcado por controle, manipulação e profunda dor pessoal. Durante uma entrevista em outubro de 2023, Cher falou sobre como Sonny assumiu o controle de sua vida de uma forma que foi muito além das expectativas normais de um casamento. Ela explicou que Sonny orquestrou todos os aspectos de suas vidas juntos, desde decisões financeiras até mesmo suas interações sociais. Ela revelou que ele se tornou a principal autoridade na vida pessoal e profissional do casal, usando sua lealdade e confiança contra ela. Refletindo sobre esse período, Cher compartilhou como a influência de Sonny a afetou profundamente, dizendo que ela era jovem demais para perceber o controle dele na época. Em entrevistas do passado, Cher deu a entender suas dificuldades, mas nunca com os detalhes ou a abertura que demonstrou agora. A história completa, diz ela, foi difícil para ela falar durante anos, mas com o tempo e a distância, ela se sente pronta para compartilhar o que realmente aconteceu a portas fechadas. Cher tinha apenas 16 anos de idade quando conheceu Sonny Bono em 1962. Na época, ela era uma jovem que havia abandonado o ensino médio e sonhava em fazer sucesso em Hollywood. Sonny tinha 27 anos, já estava estabelecido no mundo da música e trabalhava com o produtor Phil Spector. O primeiro encontro deles foi em uma festa em Los Angeles, onde Cher diz que ficou impressionada com a personalidade única dele. Mas o que começou como uma amizade, rapidamente se transformou em outra coisa, e não necessariamente da maneira que Cher esperava. Quando os colegas de quarto de Cher a expulsaram de seu apartamento, ela se viu em uma situação difícil. Sonny lhe ofereceu um lugar para ficar, com a condição de que ela ajudasse nas tarefas domésticas. Ela se lembrou de que, embora Sonny tenha lhe dito que não se sentia atraído por ela, ele valorizava sua companhia. Com o tempo, o vínculo entre eles cresceu e Cher começou a ver Sonny como uma figura paterna, alguém que a protegeria. O pai de Cher tinha sido muito ausente de sua vida, e em Sonny ela encontrou orientação e segurança. No entanto, como ela percebeu mais tarde, o papel de Sonny era menos de proteção e mais de controle. Ele decidia quase tudo, desde o que ela vestia até com quem ela passava o tempo. Sonny fazia com que as coisas sempre saíssem do jeito dele. E Cher explicou que acabou vendo a influência dele como manipulação em vez de cuidado. Durante anos, ela viu isso como uma forma de ele cuidar dela. Mas, à medida que foi crescendo, Cher reconheceu isso como uma forma de controle, que a mantinha mais como um ativo do que como uma parceira. Esse papel paternal que Sonny desempenhou em sua vida veio acompanhado de restrições, que Cher só mais tarde percebeu como prejudiciais. Embora Sonny tenha se apresentado inicialmente como um mentor, ele rapidamente se tornou a pessoa que decidia todos os passos dela. Cher admitiu: "Eu era muito jovem para ver isso na época, mas ele me impediu de crescer como pessoa. Ele se certificava de que eu estivesse sempre à sua sombra." À medida que Sonny e Cher alcançaram a fama na década de 1960, seu relacionamento foi ficando cada vez mais tenso. A confiança de Cher em Sonny começou a se perder, especialmente quando ela descobriu que ele era infiel. Inicialmente, Cher tentou ignorar os casos dele, esperando que as coisas se resolvessem, mas as constantes traições dele acabaram por desgastá-la. Ela percebeu que não poderia continuar em um casamento em que a confiança era repetidamente quebrada. Seu maior sucesso, I Got You Babe, foi lançado em 1965 e lhes trouxe fama e riqueza. Mas com o sucesso, vieram mais tentações. As infidelidades de Sonny pioraram à medida que eles se tornaram mais populares. Cher disse que tentou ignorar os rumores, convencendo-se de que ele acabaria mudando. Mas a realidade estava longe disso. E no início dos anos 70, os casos de Sonny não eram mais um segredo. O comportamento dele, combinado com sua natureza controladora, levou Cher a se sentir presa em um relacionamento que não fazia mais sentido. Em uma entrevista sincera, Cher compartilhou que ficou completamente arrasada quando percebeu a extensão das infidelidades de Sonny. Durante anos,
Ela manteve esses detalhes dolorosos em segredo, mas desde então reconheceu que os casos de Sonny foram um fator importante para a eventual separação do casal. A diferença de idade entre Sonny e Cher criou uma dinâmica complexa desde o início. Quando se conheceram, Cher era apenas uma adolescente, recém-chegada a Los Angeles e insegura de si mesma. Sonny, que tinha quase 30 anos, já havia passado por um casamento e era um músico experiente no setor musical. Ele assumiu o papel de seu guia, apresentando-a aos negócios e dando-lhe um lar quando ela precisava de um. Inicialmente, Cher achou reconfortante a personalidade mais velha e protetora de Sonny. Ela sempre o descrevia como um pai, alguém em quem podia confiar. Mais tarde, ela admitiu que parte de sua atração por Sonny estava ligada a seus próprios problemas paternos. Em uma entrevista de 1975 ao Ladies' Home Journal, a mãe de Cher chegou a sugerir que Sonny desempenhava um papel que o próprio pai de Cher nunca teve. Mas o que começou como admiração e respeito rapidamente se tornou dependência, que Sonny usou a seu favor. Com o tempo, Cher percebeu como o relacionamento deles sempre foi desigual. Sonny assumia a liderança em tudo, deixando-a com pouco espaço para a independência. A conexão deles era intensa, mas desequilibrada, preparando o terreno para um relacionamento que se mostraria desafiador de uma forma que Cher nunca poderia ter previsto. Em 27 de outubro de 1964, Cher e Sonny oficializaram a união em um casamento. Eles eram parceiros em todos os sentidos, pelo menos era o que parecia. Nessa época, eles já haviam começado a se apresentar como Sonny and Cher, com Sonny ajudando Cher a superar seu medo do palco, apresentando-se ao lado dela. O casamento aconteceu apenas um ano antes de lançarem I Got You Babe, a música que definiu a carreira deles. Em 1969, eles deram as boas-vindas ao filho Chaz Bono, que originalmente se chamava Chastity. A chegada do filho acrescentou novas camadas ao relacionamento do casal, mas Cher se viu dividida entre seus papéis de mãe, esposa e estrela. Naquela época, Sonny estava administrando as finanças e as escolhas de carreira do casal, muitas vezes tomando decisões sem a opinião dela. Desde então, Cher tem falado sobre as dificuldades que enfrentou durante esses anos, tentando equilibrar a maternidade com seu trabalho e seu casamento conturbado. Apesar desses desafios, Sonny e Cher mantiveram as aparências, e sua parceria continuou a prosperar profissionalmente. Mas nos bastidores, Cher lutava contra o comportamento controlador de Sonny, e as exigências da maternidade só aumentavam seu estresse. Por um tempo, ela acreditou que os objetivos que compartilhavam os manteriam juntos, mas isso se mostrou uma esperança frágil. Em 1975, o relacionamento de Sonny e Cher havia se deteriorado a ponto de não ter mais volta. Eles pediram o divórcio em junho daquele ano, e a separação rapidamente se tornou contenciosa. Cher entrou com o pedido alegando servidão involuntária, acusando Sonny de criar um ambiente de trabalho semelhante a uma prisão. Ela alegou que ele havia estabelecido controle total sobre seus assuntos financeiros e profissionais, deixando-a sem acesso ao dinheiro que ajudava a ganhar. O processo de divórcio se arrastou, enquanto ambas as partes discutiam sobre royalties, direitos e bens. Para seu choque, Cher descobriu que Sonny havia organizado seus negócios de modo que ele detinha 95% dos ganhos, enquanto ela tinha apenas 5%. Essa distribuição desigual fez com que Cher saísse do casamento com muito pouco, apesar de ter contribuído igualmente, se não mais, para o sucesso do casal. No final, o divórcio de Cher com Sonny não foi apenas uma separação pessoal. Foi uma batalha legal que revelou o controle financeiro que ele exercia sobre ela. O divórcio foi finalizado no final daquele ano, marcando o fim de uma era para Sonny e Cher. Embora seu casamento tenha terminado de forma amarga, Cher e Sonny acabaram encontrando uma maneira de superar o ressentimento. Anos depois do divórcio, Sonny procurou Cher com um pedido de desculpas que ela nunca esperou. Ele admitiu a mágoa que havia causado a ela, reconhecendo que suas ações haviam sido injustas e manipuladoras. "Isso significou muito para mim", disse Cher. "Não fez com que tudo ficasse bem, mas já foi alguma coisa." Quando Sonny morreu tragicamente em um acidente de esqui em 1998, Cher o lamentou publicamente, fazendo um elogio comovente em seu funeral. Ela o descreveu como o personagem mais inesquecível que já conheci, mostrando que, apesar de tudo, ela havia encontrado o perdão. Esse momento proporcionou a Cher uma sensação de encerramento, permitindo que ela se lembrasse de Sonny não apenas pela dor que ele causou, mas pela alegria que um dia eles compartilharam. Como dupla musical, Sonny e Cher alcançaram alturas incríveis. Seu lançamento de 1965, I Got You Babe, chegou ao topo das paradas, tornando-se um hino definitivo da época. O sucesso da música marcou o início de uma carreira que incluiria inúmeros sucessos e aparições na TV. O estilo deles era especial e cativante, com a personalidade engraçada de Sonny e a voz única de Cher, criando uma combinação que repercutiu no público de todo o mundo.
Sua fama continuou com músicas como The Beat Goes On e apresentações que mostravam sua química. Por um tempo, o público acreditou que eles eram o casal perfeito, mas poucos sabiam que o relacionamento deles era tudo menos perfeito. Em 1971, Sonny e Cher levaram sua fama para a televisão com o programa The Sonny and Cher Comedy Hour. O programa apresentava sketches, apresentações musicais e um senso de humor que os fãs adoravam. Foi exibido até 1974, atraindo milhões de espectadores e solidificando o status de Sonny e Cher como ícones do entretenimento. Eles pareciam imparáveis como dupla, e para muitos, seu show foi um dos destaques do início dos anos 70. No entanto, por trás das risadas e das brincadeiras na tela, Cher estava lidando com um casamento que estava desmoronando. O sucesso do programa não conseguiu mascarar os problemas que começaram a consumir seu relacionamento, levando-os a uma eventual e muito pública separação. Entretanto, a história de Sonny e Cher não terminou com o divórcio, ou mesmo com o falecimento de Sonny em 1998. Décadas depois, em 2021, Cher entrou com um processo contra a viúva de Sonny, Mary Bono, por causa dos direitos autorais da música que ela e Sonny criaram juntos. De acordo com Cher, ela tinha direito a uma parte dos royalties gerados por suas músicas. Um direito que ela alegou que Sonny havia concordado no acordo de divórcio em 1975. Cher argumentou que, apesar de seu relacionamento conturbado, a música que criaram juntos também era seu legado. O processo detalhava que, após o divórcio, Cher recebeu 50% dos direitos autorais de seu catálogo, incluindo músicas de sucesso como I Got You Babe e The Beat Goes On. Mas Cher afirmou que, nos últimos anos, o patrimônio de Sonny bloqueou seu acesso a esses royalties, alegando que ela não tinha mais direitos sobre eles. A alegação de Cher foi direta. Os termos do acordo de divórcio ainda estavam em vigor e ela esperava que fossem cumpridos. No início de 2024, após uma longa luta judicial, Cher saiu vitoriosa em sua ação contra o patrimônio de Sonny. O tribunal ficou do lado dela, afirmando seu direito aos royalties que ela e Sonny haviam compartilhado. A vitória foi um grande momento para Cher, não apenas financeiramente, mas simbolicamente, afirmando seu papel no sucesso de Sonny e Cher. Não se trata apenas de dinheiro, disse Cher. Trata-se de garantir que minha voz em nosso trabalho seja reconhecida. Essa vitória foi um lembrete de que, apesar de tudo, a música que eles fizeram juntos também era dela. Em outro grande passo à frente, Cher anunciou seus planos de lançar um livro de memórias, uma série de 2 partes prevista para ser lançada em 2025. Espera-se que esse livro de memórias cubra não apenas seu casamento com Sonny, mas toda a sua extraordinária vida e carreira. Para os fãs, espera-se que esse livro seja uma visão íntima de seu mundo, oferecendo detalhes que ela manteve em segredo até agora. Cher declarou que escrever sobre seu relacionamento com Sonny foi uma das partes mais difíceis do projeto, mas ela sentiu que era importante ser honesta. Quero que as pessoas saibam a verdade, disse ela. Seu livro de memórias abordará os altos e baixos de seu relacionamento, o amor e o ressentimento intensos e a jornada do perdão que levou anos para ser plenamente realizada. Em entrevistas, Cher explicou que espera que sua história possa oferecer uma visão da complexidade de relacionamentos como o dela com Sonny. Ao compartilhar sua história na íntegra, ela espera que os leitores possam vê-la não apenas como a figura forte e icônica que se tornou, mas também como uma jovem que entrou em Hollywood com esperanças, sonhos e muito a aprender. Esta é a minha vida crua e real, disse Cher sobre o livro de memórias. E já é hora de o mundo ver tudo isso. Cher compartilhou a verdade de sua vida com Sonny. Um capítulo decisivo, sim, mas há muito mais em sua nova história. Vida após Sonny. Um dos aspectos marcantes da vida de Cher após o divórcio com Sonny tem sido o relacionamento próximo com seu filho, Chaz Bono. Chaz nasceu em 4 de março de 1969, em Los Angeles, e foi originalmente chamado de Chastity ao nascer. No entanto, em 2009, Chaz se assumiu publicamente como transgênero e iniciou sua transição de gênero. Embora Cher sempre tenha sido conhecida por sua personalidade forte, essa foi uma nova experiência que a desafiou de maneiras inesperadas. Nos primeiros dias, Cher falou abertamente sobre sua dificuldade em entender a decisão de seu filho, explicando que aceitar a transição levou tempo e que seus sentimentos eram complexos. Ela reconheceu que, embora o processo tenha sido difícil no início, seu amor por Chaz acabou superando qualquer dificuldade. À medida que foi compreendendo e abraçando a jornada de Chaz, Cher se tornou uma de suas maiores apoiadoras. Inspirada pela coragem e resiliência de Chaz, ela usou sua plataforma para defender os direitos dos transgêneros e promover a aceitação. Refletindo sobre a jornada de Chaz,
Cher expressou em uma entrevista em 2015 que a experiência dele a ensinou mais do que ela esperava, descrevendo-o como corajoso e enfatizando seu orgulho de ser sua mãe. Hoje, o relacionamento de Cher com Chaz é íntimo e ela continua a ser uma forte defensora da comunidade transgênero, usando suas próprias experiências para falar contra a discriminação e promover a igualdade. Poucos dias depois de finalizar seu divórcio com Sonny Bono em 1975, Cher se casou com o músico de rock Gregg Allman, o líder da Allman Brothers Band. Seu romance turbulento foi intenso e cheio de paixão, mas também foi atormentado por dificuldades, principalmente devido à luta de Allman contra o abuso de substâncias. Cher foi sincera sobre os desafios de seu casamento com Allman, descrevendo os altos e baixos que definiram seu tempo juntos. Em um determinado momento, ela pediu o divórcio apenas 9 dias após o casamento, alegando diferenças irreconciliáveis decorrentes dos problemas de dependência de Allman. No entanto, eles se reconciliaram e tentaram fazer com que o casamento funcionasse, chegando a ter um filho, Elijah Blue Allman, em 1976. Apesar de suas tentativas de manter o amor, o relacionamento acabou sendo muito turbulento e eles se divorciaram em 1979. Em entrevistas, Cher falou com carinho de Allman, reconhecendo seu talento e cordialidade, mas também reconhecendo como o casamento foi difícil devido ao vício dele. Ela refletiu que o amava profundamente, mas percebeu que, no final das contas, eles estavam em caminhos de vida diferentes, observando que, embora tenha sido um período doloroso, ela não se arrependeu. Na década de 1980, a vida de Cher sofreu uma reviravolta inesperada quando ela foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, uma doença que a deixou muito cansada e com dificuldades para manter sua agenda lotada. O Epstein-Barr é conhecido por causar sintomas duradouros, incluindo exaustão crônica, e para alguém tão ativo como Cher, o impacto foi sério. Ela foi forçada a fazer pausas em sua carreira, o que era algo muito difícil para ela. Ao longo dos anos, Cher falou abertamente sobre suas dificuldades com a saúde, descrevendo o impacto que isso teve em seu corpo e em sua carreira. Ela explicou que sentia como se estivesse constantemente lutando contra o próprio corpo. Embora tenha havido períodos em que precisou diminuir o ritmo, ela se recusou a deixar que o vírus a definisse, tornando-se vigilante em relação à sua saúde e explorando vários tratamentos e mudanças no estilo de vida para ajudar a controlar os sintomas. Essa batalha apenas fortaleceu sua determinação de continuar se apresentando e mostrou aos fãs que até mesmo uma superestrela como Cher enfrenta desafios reais e humanos. Apesar das batalhas de saúde que enfrentou, Cher é conhecida por sua dedicação em manter-se em forma e saudável. Aos 70 anos, ela continua tão enérgica e vibrante como sempre, o que ela acredita é uma rotina disciplinada de saúde e condicionamento físico. De exercícios cardiovasculares a treinamento de força, Cher se empenha totalmente em manter a forma, muitas vezes brincando que essa é a única maneira de acompanhar suas exigentes apresentações no palco. Ela disse que trabalha duro para manter a forma, reconhecendo que sua idade torna isso mais desafiador, mas ela nunca foi de desistir de um desafio. Sua rotina inclui uma dieta balanceada, exercícios regulares e práticas como yoga, que ajudam a manter seu corpo forte e resistente. Cher acredita que esse compromisso com a saúde é o que permite que ela continue a se apresentar no alto nível que seus fãs esperam, e também é parte do que ela descreve como seu segredo para uma carreira duradoura. Desde a transição de Chaz, Cher não só se tornou uma mãe solidária, mas também uma defensora da comunidade transgênero em geral. Ela sempre usou sua plataforma para promover os direitos dos transgêneros, discursando em eventos e apoiando políticas que visam proteger os indivíduos transgêneros. A visibilidade e a influência de Cher a tornaram uma poderosa aliada da comunidade LGBTQ+, especialmente na luta pela igualdade dos transgêneros. Nos últimos anos, ela se envolveu em várias campanhas e se manifestou contra políticas discriminatórias, incluindo projetos de lei sobre banheiros e discriminação de saúde para pessoas transgênero. Em uma entrevista, ela enfatizou sua crença de que ninguém deveria ter que lutar tanto apenas para ser ele mesmo. Seu trabalho de defesa é profundamente pessoal, pois ela testemunhou as lutas que seu filho enfrentou, e sua voz inspirou inúmeros fãs a serem mais receptivos e abertos. Em 2024, Cher se viu em uma batalha jurídica difícil e inesperada, envolvendo seu filho mais novo, Elijah Blue Allman. A questão girava em torno da tutela, pois Cher buscava controle sobre certos aspectos dos cuidados e das finanças de Elijah, devido a preocupações com seu bem-estar. O caso durou 9 meses, durante os quais Cher expressou seu desgosto com a situação, mas afirmou que suas ações eram por amor e preocupação com o filho. O processo legal foi desafiador, mas Cher permaneceu firme, insistindo que queria apenas o melhor para Elijah. No final, o tribunal decidiu a favor de Cher, concedendo-lhe a tutela que ela havia solicitado. Essa decisão marcou o fim de um capítulo doloroso para Cher,
que sempre foi profundamente protetora de seus filhos. A situação evidenciou o papel de Cher como mãe, mostrando sua disposição de lutar por sua família, não importando o custo. A vida de Cher tem sido repleta de defesa pública, e ela demonstrou seu apoio a inúmeras causas ao longo dos anos. Dos direitos LGBTQIA à ajuda em desastres, Cher sempre usou seus recursos e influência para apoiar os necessitados. Ela trabalhou com organizações que fornecem recursos para os sem-teto, financiam esforços de socorro em desastres e defendem os direitos civis. Uma de suas contribuições mais notáveis foi durante a pandemia de Covid-19 de 2020, quando Cher doou para vários fundos de ajuda e ajudou a fornecer equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde. Cher explicou sua crença em retribuir, vendo isso como uma responsabilidade compartilhada para tornar o mundo um lugar melhor. A compaixão de Cher vai além das causas humanas. Ela também é uma defensora ferrenha dos direitos dos animais. Ao longo dos anos, ela se manifestou contra a crueldade contra os animais e apoiou a legislação para protegê-los de abuso e exploração. Ela se envolveu em campanhas para acabar com a caça de troféus e a caça ilegal, e fez doações a organizações que trabalham para resgatar animais em perigo. Em 2020, Cher ganhou as manchetes por seu envolvimento no resgate de Kavan, um elefante que havia sido mantido em isolamento por anos, em um zoológico no Paquistão. Cher fez campanha pela libertação de Kavan e até viajou para o Paquistão para garantir sua transferência segura para um santuário no Camboja. Seu compromisso com os direitos dos animais lhe rendeu o respeito e a admiração de fãs do mundo todo, solidificando seu papel de defensora compassiva e dedicada de todos os seres vivos. Cher nunca se esquivou de dizer o que pensa, especialmente quando se trata de política. Ao longo dos anos, ela tem se manifestado abertamente sobre questões que são importantes para ela, desde os direitos LGBTQ+, até as mudanças climáticas e o direito de voto. Ela costuma usar as redes sociais para compartilhar suas opiniões, tornando-se uma crítica veemente de políticas e políticos dos quais discorda. Durante a eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos, Cher fez uma campanha ativa, incentivando seus fãs a votar e expressando seu apoio a candidatos que se alinhavam com seus valores. Ela também defendeu leis mais rígidas de controle de armas, reforma do sistema de saúde e proteções ambientais, mostrando consistentemente que sua plataforma é mais do que apenas um palco. É um meio para ela influenciar mudanças positivas. Cher observou que não é de ficar sentada e quieta, explicando que quando acredita em algo, ela se manifesta. Sua franqueza a tornou um modelo para aqueles que admiram sua coragem de defender o que acredita ser certo. Nos últimos anos, Cher tem se manifestado cada vez mais sobre as mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente, pedindo a seus seguidores que prestem atenção ao consenso científico sobre o aquecimento global. Ela tem usado seus shows e aparições para falar sobre a importância de proteger o planeta para as gerações futuras, alertando que não agir agora coloca em risco o mundo que deixaremos para trás. No entanto, o ativismo de Cher não foi isento de controvérsias. Ela enfrentou críticas de alguns por suas posições francas, mas seu compromisso só se fortaleceu. Suas crenças geralmente refletem um profundo senso de justiça, e ela não se esquiva de conversas difíceis. Para Cher, seu ativismo é uma extensão natural de sua vida pública, e ela tem demonstrado repetidamente que sua fama é uma ferramenta para efetuar mudanças reais. Depois de tantos anos, Cher continua sendo uma figura proeminente na música e no entretenimento. Mas por que e como ela conseguiu continuar sendo um ícone? A deusa do pop. A influência de Cher na música, no cinema e na moda lhe rendeu o merecido título de deusa do pop. Sua jornada para o estrelato começou ao lado de Sonny Bono, em meados da década de 1960, quando eles ficaram conhecidos como a dupla Sonny and Cher. Em 1965, eles lançaram a música I Got You Baby, um hino doce e animado de amor jovem que rapidamente subiu nas paradas da Billboard e alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos e no Reino Unido. Essa música se tornou a principal faixa da época, lançando Sonny and Cher aos olhos do público e estabelecendo-os como ícones do setor de entretenimento. Sonny and Cher se tornaram uma dupla adorada na década de 1960, conhecida por seu estilo hippie e pelo som rico da voz de Cher. Cher era uma artista impressionante, com uma voz profunda e poderosa e um visual arrojado. Ela usava roupas boêmias, tinha cabelos longos e lisos e uma presença confiante e única no palco. Essas qualidades fizeram com que ela se destacasse de outras cantoras pop da época. Suas músicas de sucesso, como The Beat Goes On, e as frequentes aparições na televisão, transformaram Sonny and Cher em figuras públicas, garantindo-os como ícones da cultura pop dos anos 1960. Enquanto Cher estava obtendo sucesso na música, ela também decidiu tentar atuar, um movimento que acabou levando a algumas de suas maiores conquistas. Na década de 1980, ela estava conseguindo papéis importantes em filmes respeitados,
começando com Silkwood, em 1983, seguido por Mask, em 1985, e The Witches of Eastwick, em 1987. Entretanto, foi sua atuação no filme Moonstruck que a transformou em uma verdadeira estrela de Hollywood. Nesse filme, Cher interpretou Loretta Castorini, uma viúva ítalo-americana que inesperadamente encontra o amor. Em 1988, a interpretação de Loretta por Cher lhe rendeu o Oscar de melhor atriz. Seu desempenho foi ao mesmo tempo forte e terno, mostrando o talento único de Cher como atriz. Ganhar o Oscar foi um ponto de virada para Cher, provando que ela não era apenas uma cantora popular, mas também uma atriz talentosa que podia lidar com papéis sérios. No final da década de 1990, Cher teve um grande retorno com sua música Believe, lançada em 1998. A música se tornou uma sensação mundial, alcançando o primeiro lugar em mais de 20 países, inclusive nos Estados Unidos. O que tornou Believe inovadora foi o uso do autotune, um efeito vocal que fez a voz de Cher soar robótica. Na época, o autotune era praticamente desconhecido do grande público, e esse foi um dos primeiros grandes usos dele na música pop. O ritmo animado da música, juntamente com a voz potente de Cher e o som descolado do autotune, ajudaram Believe a se tornar um dos singles mais vendidos de todos os tempos. Esse sucesso mostrou a capacidade de Cher de permanecer relevante, adaptar-se às novas tendências e continuar reinventando sua música. Believe introduziu um novo som na música pop e demonstrou a disposição de Cher em adotar novas tecnologias, promovendo ainda mais sua influência no setor musical. O ousado senso de estilo de Cher sempre foi uma grande parte de sua imagem pública. Ao longo de sua carreira, ela usou roupas ousadas, que refletiam sua personalidade destemida e seu desejo de se destacar. Muitos de seus looks mais famosos foram criados em parceria com o designer Bob Mackie, conhecido por seus designs elaborados e exclusivos. Juntos, eles criaram looks icônicos para Cher, incluindo vestidos de lantejoulas, capas de penas e até mesmo vestidos reveladores, no estilo ilusão, que se tornaram lendários na indústria da música. Um dos trajes mais famosos de Cher foi um vestido preto com penas e miçangas, que ela usou no Oscar de 1986, com um extravagante acessório para a cabeça. Esse visual ousado chocou e encantou o público, tornando-se um dos momentos mais memoráveis do tapete vermelho da história. Com Mackie, Cher sempre usou a moda como uma forma de se expressar, definindo tendências e incentivando outras estrelas a assumir grandes riscos na moda. Essa abordagem ousada fez de Cher um verdadeiro ícone de estilo. Nos anos 2000, Cher elevou suas apresentações a um novo patamar com residências de sucesso em Las Vegas. Esses shows em Las Vegas demonstraram sua capacidade de cativar o público e, ao mesmo tempo, promover seu catálogo de músicas de sucesso, visuais impressionantes e moda icônica. Sua residência, Cher at the Colosseum, começou em 2008 no Caesars Palace e durou 3 anos, recebendo elogios de fãs e críticos. O show incluiu cenários elaborados, figurinos de Mackie e apresentações de seus maiores sucessos, criando uma experiência espetacular que somente Cher poderia proporcionar. Mais tarde, ela retornou a Las Vegas com sua residência Classic Cher, no Park Theater, que continuou a atrair fãs de todo o mundo. O sucesso de Cher em Las Vegas mostrou seu apelo duradouro e sua capacidade de realizar um show memorável, ano após ano. Essas residências se tornaram um novo capítulo em sua carreira como artista ao vivo, aproximando-a dos fãs e fortalecendo sua reputação como uma artista cativante. Em 2018, a vida e a carreira de Cher foram celebradas no The Cher Show, um musical da Broadway que contou sua história, desde seus primeiros sonhos até se tornar uma superestrela. O show apresentou a vida de Cher por meio de 3 versões diferentes de si mesma: Babe, Lady e Star, cada uma representando um estágio diferente de sua carreira. O público pôde vivenciar os altos e baixos da vida de Cher, desde seus primeiros anos com Sonny Bono até seus triunfos solo como cantora e atriz. O musical apresentou alguns de seus maiores sucessos, figurinos deslumbrantes, e ofereceu uma visão das lutas e sucessos que influenciaram sua jornada. The Cher Show ficou em cartaz na Broadway por quase 1 ano e ganhou vários prêmios Tony, incluindo o de melhor atriz em um musical para Stephanie J. Block, que interpretou uma das 3 versões de Cher. Para Cher, ver a história de sua vida no palco foi ao mesmo tempo significativo e estranho. O musical celebrou sua dedicação e sua capacidade de se reinventar, conectando-se com os fãs que acompanharam sua carreira por décadas. A vida pessoal de Cher sempre fascinou seus fãs e, mesmo aos 77 anos, ela continua a surpreendê-los. Em 2023, ela confirmou que estava namorando Alexander Edwards, um executivo musical de 38 anos. O relacionamento rapidamente despertou um interesse generalizado, não só por causa da diferença de idade, mas também pela abertura de Cher em aceitar o amor em qualquer idade. Cher falou muito bem de Edwards,
descrevendo sua conexão como genuína e solidária. Quando perguntada sobre a diferença de idade, Cher simplesmente riu e disse: "O amor não conhece números." O relacionamento de Cher mostra seu compromisso em ser fiel a si mesma e encontrar a felicidade em qualquer idade. Isso fez com que os fãs a admirassem ainda mais por sua independência e espírito forte. Após décadas de trabalho inovador na música, Cher foi finalmente introduzida no Rock and Roll Hall of Fame em outubro de 2024. Essa merecida homenagem celebrou sua influência no setor musical, desde seus primeiros dias com Sonny & Cher até sua reinvenção nos anos 90 com Believe. Tanto para os fãs quanto para os críticos, sua indução foi um tributo ao seu impacto duradouro, à sua resiliência e à sua capacidade de ultrapassar as fronteiras musicais. Em seu discurso de posse, Cher refletiu sobre sua carreira com gratidão, agradecendo aos fãs pelo apoio inabalável e compartilhando seu profundo apreço por sua jornada. Ela enfatizou a importância de permanecer fiel a si mesma, uma mensagem que ela sempre viveu. Essa indução não foi apenas um marco pessoal, mas um reconhecimento público de seu papel como uma das artistas femininas mais influentes na história do rock e da música pop. Obrigado por assistir. Se você gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas que estão sendo exibidas na tela para assistir a mais conteúdo semelhante.